Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Eu vou ler apenas a primeira parte de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Palavra de sabedoria, comparação rouba a sua alegria. Olha, tem um ladrão silencioso que tem destruído a paz de muita gente, principalmente das mulheres, que é a comparação, e é sobre isso que eu quero falar com você. Foi essa palavra que Deus deu no meu coração hoje para você. Comparação. Talvez você de imediato responda: não, irmã Clarissa, eu não sou invejosa, eu não me comparo com ninguém, eu não tenho esse hábito não. Eu quero mostrar a você que você inconscientemente faz isso e como isso tem sido um mal para a tua vida. A palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Como isso é danoso, e em especial para as mulheres. Ei, mulherada, você que está aí, minha amada irmã, você precisa ouvir isso. Deus falou muito ao meu coração. E eu quero, nesses minutos de sabedoria de hoje, deixar com que Ele fale com você. Para que você possa identificar esse mal na sua vida. Por mais que você ache que não o faça. A comparação. Veja. Você olha ao seu redor e de repente você começa a se cobrar muito. Me parece que o seu corpo ele não é bom o suficiente. Me parece que o seu casamento não é bom o suficiente. A sua casa também. Sua casa é bagunçada. Não é bonita o suficiente. Seu trabalho não é o melhor. Isso vai te deixando, frustrada. Isso vai te deixando, frustrado. E a Bíblia está falando aqui nesse versículo que eu li. Talvez você não entendeu, mas eu faço questão de te explicar. Porque a primeira vez que eu li, eu não entendi. Paulo está falando em 2 Coríntios 10 e 12. Quando eles se medem e se comparam, agem sem entendimento. O que é que Paulo está falando aqui? O que é que Paulo está criticando? Ele está confrontando líderes. Líderes que naquele momento agiam com muita arrogância e eles ficavam entre si competindo, medindo quem que é o melhor, quem que é o pior. Eu sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Ficavam se promovendo, ficavam disputando. Eu sou o maior apóstolo, o meu ministério é o melhor, eu canto melhor, eu sou o mais importante. Então Paulo ele diz aqui, eles se medem por eles mesmos, ou seja, eles se comparam naquele grupinho ali e não usam Deus como referência. É como se fosse assim: eu me acho melhor do que fulano, então eu estou ótimo. Ou eu me acho pior, estou ruim. Isso é comparação. E aí a Bíblia afirma o seguinte, diz assim: comparar-se é falta de sabedoria ou insensatez, que é a mesma coisa. Tolice, que é a mesma coisa. Loucura, que é também a mesma coisa. Deus ele está dizendo, você que fica, assim como esse grupinho aqui de líderes, se comparando quem é o melhor, quem é o pior, quem faz mais, quem faz menos. Porque o ser humano tem esse hábito. E isso é loucura. Deus está dizendo, isso é insensatez, isso é falta de sabedoria. Porque quem vive se medindo pelos outros nunca tem paz. E eu quero deixar aqui algumas verdades para você, nesse minuto de sabedoria, para você identificar essa prática danosa e anular de vez isso da tua vida. Primeiro, comparação. Ela é um grande mal porque ela faz você esquecer quem você é. Paulo está dizendo, quem se compara perdeu o entendimento. Sabe por quê? Porque em vez de olhar para o propósito de Deus com você, você passa a olhar para a vida dos outros. Entenda, cada pessoa tem um chamado diferente. Cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa tem um tempo diferente. E quando você se compara, você começa a achar que você está atrasada. Quando na verdade você está no seu tempo, você está no seu processo. E em especial você, mulher. Você costuma muito se comparar. Você vive hoje na era das telas. Antigamente não tínhamos toda essa facilidade. Antigamente não víamos tanta perfeição nas mulheres. Mas hoje as mulheres usam as redes sociais para declarar-se perfeitas.
Eu tinha muito hábito de usar ferramentas de edição. Quando eu via uma foto minha e o cabelo estava mais assanhado, tinha um pouquinho de ruga, uma manchinha, um melasma na pele, eu só postava a foto se eu desse uma mexidinha ali, tirava um pouquinho. Mas eu disse assim, meu Deus, o povo vai me ver na rua, meu marido vem em casa, não é assim. Vão se assustar. Querendo viver algo irreal, algo que não existe, algo imaginário. E entenda que muitas das mulheres que você se compara, faz isso tudo. Um dia desses eu estava assistindo uma mulher que, para mim, ela era perfeita, de corpo. A gente vê no Instagram, enfim, na televisão. Aí alguém filmou assim do nada, ela descendo do carro, chegando. Eu disse, meu senhor, não é ela não, não pode ser ela, isso não é ela não. Assombroso, eu fiquei assombrada. Então entenda que você se compara com ela. Você olha para algo que não existe, imaginário. E você está se comparando com algo que foi passado por uma ferramenta de edição. Mas não só das telas eu posso falar. A gente fala de tantas outras coisas, o casamento da outra. Olha, quantos casamentos fakes, fictícios. Talvez você está desejando um casamento que já está em ruínas. E você olha e diz, olha que casamento maravilhoso, abençoado, como eu gostaria que o meu fosse assim. É um marido que, na frente de todos, é um marido exemplar, romântico, cuidadoso, atencioso, mas que na vida real é um brutamontes, é um cavalo batizado. E você está desejando que seu marido seja assim, um personagem. Alguém vai lá, outro exemplo, e tira uma foto dentro de casa, e você olha a casa, o ambiente iluminado, bonito. Queira ou não, você se compara, você diz, ai, como eu queria que minha casa fosse assim. Então entenda, quando você se compara, você acaba se esquecendo de quem você é e que você está no seu processo, no seu tempo e que Deus tem coisas específicas com cada um de um jeito especial, de um jeito particular. Até com o ministério a gente tem o hábito de se comparar. Você louva, mas você diz, ai, a minha voz como eu queria que fosse igual a de fulano, igual a de cicrano. E esquece tudo que Deus já fez na sua vida. Outra coisa terrível. Comparação rouba a sua alegria. Esse é o tema de hoje. E gera inferioridade. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo ele conta que tinha um espinho na carne. Era uma limitação. Era um negócio que incomodava ele. Aí ele diz no versículo de número 7, para impedir que eu me exaltasse. Ou seja, Deus permitiu uma limitação nele para ele não se exaltar. Aí depois ele diz, eu roguei ao Senhor 3 vezes para que tirasse esse negócio de mim. Ou seja, ele queria que tirasse aquela fraqueza dele. Ele queria que ele ficasse melhor. Ele queria ser mais forte. Ele queria não ter aquele negócio, aquela limitação. Mas Deus responde a ele, Paulo, vê só, a minha graça te basta. Porque o meu poder está se aperfeiçoando aí na tua fraqueza. E aí que vem a virada espiritual. Aí Paulo ele diz assim, depois você vai ver. Ele diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Essa fraqueza aqui se trata de limitação. Percebe? Ele para de lutar contra aquilo. Ele começa a entender que ele não precisava ser perfeito para ser usado. Que ele não precisava ter a vida sem defeitos. Ele aprendeu a entender que ele tinha aquela limitação e que ainda assim Deus iria usá-lo. Como Moisés, você lembra quando Deus chama Moisés, Moisés diz, Senhor, mas eu sou gago. Minha língua é pesada. Eu não tenho uma boa dicção para chegar diante de uma autoridade e falar algo. Aí Deus diz, eu te escolhi do mesmo jeito e você vai libertar o meu povo.
Hoje a gente faz ao contrário. A gente olha para a vida dos outros nas redes sociais. E diferente de Paulo, a gente começa a desprezar a nossa história. Paulo, ele entendeu, ele disse, ok, eu tenho meus limites, Deus me permitiu essa fraqueza, mas eu vou me gloriar nela para que o Senhor apareça em mim. Mas a gente faz o contrário, a gente começa a desprezar a nossa própria história, começa a se diminuir, começa a se colocar para baixo. Em vez da gente dizer a minha graça, a tua graça me basta, que foi o que Paulo disse, a gente diz assim, eu queria ter isso, eu queria ser como ela, eu queria ser como ele. É aí que nasce a comparação, eu queria ter o que ela tinha, eu queria ter o que ela tem, eu queria fazer o que ela faz, eu queria falar como ela fala. Não há nada de ruim em você se inspirar em pessoas. Ruim é você se comparar e viver se comparando, isso se tornar um hábito na sua vida. Então você precisa cortar da tua carne este mal. Tirar isso da tua vida. E entender, observar que você faz isso o tempo todo. Principalmente nessa era das telas, onde nós olhamos vidas irreais de pessoas que são verdadeiros personagens. Se comparar. A comparação rouba a sua alegria. Estamos vivendo uma verdadeira pandemia entre os adolescentes, em especial entre as meninas, que é a pandemia da comparação, do adoecimento emocional. Você já viu que os adolescentes hoje têm um hábito terrível de tirar fotos escondendo o seu rosto? Eu nunca vi isso na minha vida. Minha mãe, quando vinha tirar foto, eu fazia uma pose, eu jogava os cabelos pra frente, eu podia estar com a roupa nem tão bonita, eu não tinha vergonha de tirar foto. Provavelmente você que tá aí com seus 30, 40 anos também não tinha, 50, 60. Nós tínhamos autoestima elevada, boa, nós tínhamos saúde mental. Hoje os adolescentes se escondem, colocam o dedo no rosto assim, faz um Vzinho, coloca o cabelo, coloca o dedo no rosto, né? Eu falo o dedo no rosto, coloca o cabelo na cara. Se escondem, não querem tirar foto. Por quê? Por quê? Vivem se comparando com os outros. Vivem se medindo com réguas irreais. A comparação rouba a alegria. E nós não somos mais adolescentes, mas também fazemos isso. Corpos perfeitos, nós comparamos com o nosso. Casas perfeitas, nós comparamos com a nossa. Isso nos frustra, isso rouba a nossa alegria. Pessoas que têm muito, nós não temos tanto assim, eu não posso viajar o tanto que ela viaja. Minha família é cheia de dificuldades, a de fulana não, a família de fulana é uma bênção. Você vê corpo perfeito, casa perfeita, viagem perfeita, família perfeita, mas você não vê as dívidas, você não vê as crises, você não vê as lágrimas, você não vê as inseguranças, você não vê os bastidores. Você só vê o que a pessoa colocou lá para ser visto. E sem perceber, você está se diminuindo. E isso rouba a alegria. E para finalizar, amado, identificando esse mal na tua vida, esse ladrão de alegria que é a comparação. Quando você se compara, você perde o foco do seu caminho. E eu finalizo aqui, porque você não pode perder seu foco. Deus tem um chamado com você. Talvez você olhe, por exemplo, alguém que começou no mesmo tempo de você e está bem lá na frente. É tudo no tempo de Deus. Talvez você não evoluiu como alguém que você se compara. Não perde o foco do caminho, não. É tudo no seu tempo. Talvez você não tenha a desenvoltura que gostaria de ter ou que compara com alguém que alguém tem. Talvez você não tenha a mesma oratória, talvez você não tenha a mesma habilidade, talvez você não tenha o mesmo recurso financeiro. Não perde o foco. Lá no Evangelho de João 21, tem uma cena linda. Pedro, ele recebe uma palavra de Jesus. Segura aí que eu já estou terminando. Isso aqui depois que Jesus já ressuscitou. Os discípulos agora estão confusos, estão com medo. E Pedro
tá abalado, porque você lembra lá que Pedro negou Jesus, né? Negou Jesus 3 vezes. Com certeza ele estava agoniado, aperreado, porque agora Jesus tinha voltado, ressurgido, e agora tá cara a cara com Pedro. Aí Pedro fica lá com o coração em turbulência e Jesus chama ele para conversar à beira do mar. Pergunta: Pedro, tu me amas? Aquela passagem conhecida. E Pedro diz: eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe todas as coisas. Jesus vai lá, cura o coração de Pedro. Depois, Jesus manda Pedro apacentar as suas ovelhas, né? É como se ele dissesse assim: Pedro, eu ainda confio em você. Restaura Pedro. Pois bem, mas aqui Jesus, ele fala um negócio sobre o futuro de Pedro. Está lá em João 21, 18, 19. Jesus diz assim: ó, Pedro, quando você for velho, você vai estender as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus estava falando sobre o futuro, o destino de Pedro. Que Pedro, ele morreria por causa do evangelho. Isso aqui a gente conhece. Mas eu quero que você chamasse sua atenção para isso aqui. Aí depois disso tudo, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você vai sofrer pelo evangelho. Aí Pedro diz: ok, Senhor, eu entendi o que o Senhor falou para mim. Agora, e quanto a ele? E quanto a ele, Senhor? Pedro, ele ouviu o que Deus tinha para ele, mas queria saber da vida do outro. De João. Ele apontou para João e disse: Senhor, e ele? Vai acontecer o que com ele? Isso aqui é muito humano. Jesus acaba de falar do destino de Pedro, mas Pedro tá querendo saber, quem sabe ali, será que com João vai ser a mesma coisa? Será que vai acontecer o que aqui com João? Aí Jesus responde: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa isso, Pedro? Quanto a você, me segue. É como se Jesus dissesse assim bem educadamente: olha, Pedro, a vida de João não é um problema seu. Você não foi chamado para viver a história de João. Você foi chamado para viver a sua história. Jesus está pegando uma tesoura e dando uma cortada ali, ó. Na comparação. É como a gente diz hoje em dia, né? Faz o teu, bença. Como se Jesus dissesse: Pedro, faz o teu, bença. Deixa o problema de João. Você não foi chamado para viver a história de João, não. Você foi chamado para viver a sua história. E você não pode se distrair do propósito. Ah, mas ela ora mais do que eu. Ah, mas ele prega mais do que eu, melhor do que eu. Recebe muitos mais convites. Ah, mas a família dele é uma família muito mais próspera. Ah, mas ele tem mais dinheiro. Ei! Você foi chamado para viver a sua história. Enquanto Jesus estava falando com Pedro sobre o destino dele, ele estava preocupado com a vida do outro. E é exatamente isso que acontece. Deus está conduzindo sua história e você está olhando o casamento da outra, o corpo da outra, o ministério da outra, o Instagram da outra. E sem perceber, você vai perdendo o foco da sua caminhada. Você perde o time. Porque a comparação, ela sempre tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na outra pessoa. Então não tropece, minha amada. É assim que acontece. Você abre o seu celular para se distrair por 5 minutos. E sem perceber, entenda, muitas vezes isso não é algo racional. Talvez você diga: não, irmã Clarice, eu não sou assim. Mas você pratica essas coisas sim. Você abre o celular rapidinho, 5 minutos, e você começa a se distrair ali. E começa a pensar: olha a casa dela como é maravilhosa. Eita, olha a vida perfeita que ela tem. Olha o corpo, olha o cabelo dela. E sem perceber, você começa a questionar a sua própria história. Aí Jesus, ele olha para você e diz a mesma coisa que diz a Pedro: que te importa essas coisas? Que te importa o ministério dela, o cabelo dela, a roupa dela, o corpo dela? Que te importa? Que te importa o que ela tem, o que ela fala, quem ela é, se ela é melhor do que você, se ela tem mais desenvoltura, mais oratória? Que te importa? Quanto a você, me segue.
Cuida da sua vida, vive o seu processo, entenda que tudo tem o seu tempo. Que Deus te abençoe, minha amada. Não se esquece não que Jesus não chamou você para competir. Jesus chamou você para seguir. Então, pare de medir seu valor pelo que você vê. Guarda essa palavra no teu coração. E se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.